Hoje é o dia da minha entrevista do meu visto. Essa é a lista de documentos. Facilita muito a organização depois. Eu tô muito feliz. Vou contar pra vocês como é que foi a entrevista. Foram essas 5 perguntas. A minha irmã teve o visto dela cancelado. Esse é o primeiro vídeo de muitos que vocês vão ver agora. Bom dia. Eu não sei que dia é hoje. 29 de novembro. Lembrei. Hoje é o dia da minha entrevista do meu visto. E eu confesso que eu tô muito nervosa. Eu acordei com um torcicolo que eu não consigo nem mexer direito sem doer o meu pescoço. Aí eu fiz umas atividades do YouTube que eu assisti pra alongar e tal. Eu já tô conseguindo virar um pouco mais, mas eu acordei travadíssima. Não sei se é de nervosismo, não sei se é só porque eu dormi mal mesmo, sei lá. A minha entrevista é às 10h30, eu acordei às 8h30. Fiz esses exercícios aí, me arrumei. Agora tô tomando café da manhã, já são 9h15, mas eu tenho que esperar minha irmã chegar pra poder sair de casa, porque ela tá sem chave. E eu quero sair de casa umas 9h30, porque dá uma meia hora até lá. Então eu chego lá às 10, que é meia hora antes do meu horário. E eu ainda preciso revelar uma foto 5x5 ou 5x7, porque aqui em Porto Alegre a gente não tem CASV, então a gente não tira foto no lugar lá que vocês têm que agendar antes e tal. Aqui a gente vai direto pra entrevista, então tem que levar a foto. Eu já imprimi todos os documentos que eu tinha que levar ontem de noite. Eu vou deixar aí do lado uma listinha. Vou deixar desse lado aqui, porque esse lado é estourado por causa da luz, né? Essa é a lista de documentos obrigatórios, ou seja, vocês têm que levar. E a outra é a listinha de documentos extras, que pode ser que eles peçam, pode ser que eles não peçam. Tem mais coisa também que poderia adicionar nessa lista extra. Por exemplo, carteira de trabalho, se vocês trabalham. Comprovante de residência, eu achei que não era necessário comprovante de residência. Comprovante de renda também é importante levar, se vocês tiverem, ou de vocês, ou dos pais de vocês, se vocês colocaram que eles vão pagar a viagem pra vocês. Eu não tô levando, eu fiquei com preguiça de ir atrás e eu tenho quase certeza que eles não vão pedir, então não peguei. Mas basicamente esses são os documentos que eu peguei e que eu estou levando. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum dos documentos que tá listado aqui, podem deixar aí nos comentários, que eu respondo vocês e explico direitinho qual que é o documento. Tem alguns que são os documentos que a Disney mandou pra mim, né, que a gente tem que esperar chegar pra poder ter. Tem outros que a gente vai baixando. Como eu tenho mostrado pra vocês nos meus vídeos aqui desse processo de admissão, né, eu baixo tudo o que a Disney me manda e tudo que eu vejo de documento importante eu baixo e já coloco numa pasta. Facilita muito a organização depois, porque ontem eu não tive que ir atrás de e-mail e de documento. Eu só peguei a pastinha e vi, esse documento eu preciso levar, esse documento eu preciso levar. Muito mais fácil. Minha irmã chegou agora, então vou terminar de tomar café da manhã, vou sair e aí vou atualizando vocês. Gente, acabei de sair do consulado e vim correndo no meu carro pra pegar o celular pra gravar. Visto foi aprovado. Eu tô muito feliz. Eu, ai, que eu saí também. E aí? Eu fui correndo pegar o celular pra vlogar. Que querida, né? Tô vlogando. Bom, gente, então, enquanto eu dirijo de volta pra casa, eu vou contar pra vocês como é que foi a entrevista. Eu entrei, aí passa pelo raio-x, passa pelo monte de coisa, passa por um lugar lá que tu entrega o passaporte, eles checam tudo no computador lá e tal, aí tu vai pra uma primeira fila, aí seria a fila pra eles pegarem os teus digitais, mas como eu já tinha e pegarem a foto, isso porque é aqui em Porto Alegre, né? Eu sei que tem o CASV nos outros estados e cidades, que daí não tem essa etapa, porque essa etapa é em outro lugar. Mas aqui em Porto Alegre é assim. E aí eles pegaram a foto que eu levei, eu tive que revelar a foto antes, porque eu não tinha. E aí eu revelei ali na frente do consulado mesmo, paguei R$30 pra revelar 4 fotinhos. Mas tudo bem. E aí voltei no carro, larguei o celular e tal, e aí eu lembrei da chave do carro. E chave do carro que tenha alarme ou algum sensor, alguma coisa assim, não pode entrar também. Aí eu deixei com a moça com quem eu tirei a foto. E aí eu perguntei, tipo, não precisa guardar guarda-volumes só pela chave, né, dela. Me dá aqui que eu guardo. Daí ela guardou escondidinho, assim, foi bem querida.
E aí ela ficou com a minha chave. Aí tá, daí entrei, aí passei pelo raio-x, passei por esses lugares que eu falei pra vocês. E aí aí pegaram minha foto e aí eu já tinha tirado as digitais antes, porque eu já tinha outros vistos, né? Eu já tive 2 vistos de turista e um de trabalho nos Estados Unidos. Então ele falou, tipo, já peguei todas as digitais dos outros vistos, tá tudo certo, pode ir pra outra fila. Aí fui pra outra fila. Tudo isso levou em torno de 1 hora, mais ou menos, desde o momento que a gente entrou até a hora que eu saí. Aí a entrevista, como é que foi? Ela me perguntou... Primeiro ela me deu bom dia, e eu já ouvi falar que, tipo, quando eles começam a falar em português, teoricamente era pra eles continuarem em português, ou eles, se tu chega já falando inglês, eles acabam falando inglês também. No meu caso, ela falou bom dia, eu falei bom dia, aí ela falou Summer Work and Travel, right? Aí eu, tipo, yes, entendeu? Tipo, ela começou a falar em português, ela falou inglês, daí eu respondi em inglês, daí ela perguntou não, nessa hora, ela perguntou isso, Summer Work and Travel, right? Só que eu não entendi. Só que eu percebi pela entonação que era inglês. E aí eu falei, sorry. Aí ela, Summer Work and Travel, right? Daí eu, yes, não sei o quê. Então, tipo, ela começou em português, daí foi pro inglês. Mas enfim, a entrevista foi toda em inglês. Eu acho que eles fazem isso até pra testar mesmo se a gente realmente tem inglês, que consegue se comunicar, né? Pra poder trabalhar lá e tudo mais. Mas foi em inglês a entrevista. Eu sei que teve gente que teve entrevista em português também, mas a minha foi em inglês. E aí ela perguntou onde que eu ia trabalhar, tipo, qual empresa. Daí eu falei Walt Disney Parks and Resorts. Daí ela ficou tipo, nice e tal. Aí ela perguntou, what are you going to do there? Então, tipo, o que que eu iria fazer lá? Aí eu falei que eu iria ser quick service, ou seja, eu iria trabalhar nos restaurantes. Daí eu falei mais especificamente num restaurante no Animal Kingdom, no parque do Animal Kingdom. E ela só tipo, ok. Daí ela, e o que que tu estuda aqui no Brasil? Daí eu falei, quando ela perguntou se eu ia trabalhar na Disney, eu ainda falei, tipo, vai ser minha... Porque ela ficou em silêncio, tipo, ela foi anotando umas coisas. Deu, vai ser minha 2ª vez fazendo o programa, trabalhando lá e tal. Daí ela só, tipo, tá. Daí ela, o que que você vai fazer lá? Aí, depois ela perguntou o que que eu estudo. Aí eu falei administração. E aí ela perguntou o que que eu pretendia fazer depois de me formar. Só que eu tinha planejado... pra essa pergunta, eu achei que ela ia perguntar o que que eu pretendia fazer quando eu voltasse. E aí eu ia falar, pretendo me formar e talvez abrir meu próprio negócio. Tipo, ia ficar uma resposta mais compridinha e ia ficar ok. Só que ela perguntou o que que eu pretendia fazer quando eu me formasse. E aí eu fiquei tipo, eu pretendo abrir meu próprio negócio. Eu tô começando... como é que eu falei? Eu falei tipo, I'm starting... I'm working to become a content creator. Então, tipo, eu não quis deixar claro que eu já era uma criadora de conteúdo, mas eu falei, tipo, que eu estava trabalhando para me tornar uma criadora de conteúdo e que eu iria dar cursos e ajudar as pessoas a fazer esse processo seletivo para trabalhar na Disney, que consta com 2 entrevistas e tal. Me enrolei demais nessa hora. Eu acho que ela deve ter ficado, tipo assim, ela se enrolou demais, mas tá tudo bem, sabe? Porque daí ela ficou, tipo... Tá, e aí quando eu falei content creator, ela ainda não entendeu o que eu falei. E aí ela, tipo, what did you say? Daí eu, tipo, content creator, tipo assim. Daí ela, tipo, ok e tal. E aí, daí eu, tipo, parei, assim, eu falei, já expliquei demais, tá ótimo. Eu ainda falei human resources, alguma coisa eu falei human resources, tipo, because I study human resources, alguma coisa assim. Sei lá, gente, me enrolei, mas tá tudo bem, entendeu? Eu podia ter falado que ia começar uma pós, podia ter falado alguma coisa mais assim. Ficou bem confuso o que eu pretendo fazer quando eu fosse trabalhar, quando eu voltasse. Acho que eu tinha que ter dado uma resposta mais sólida. Era um risco, mas tipo, ok. Aí ela, tá bom, teu visto foi aprovado. Daí eu fiquei, ufa. Daí ela falou que meu visto foi aprovado, que... Então, tipo, ela não perguntou quando eu me formo, não perguntou, tipo, datas de férias, nem nada assim. Foi só essas perguntas mesmo, então, tipo... Onde eu vou trabalhar? Ela perguntou se era Summer Work Travel. Ela perguntou onde eu ia trabalhar, o que que eu iria fazer lá, o que que eu estudo e o que que eu pretendo fazer quando eu me formar. Foram essas 5 perguntas. E não fugiu muito do que eu já ouvi falar que tava perguntando para as pessoas. Foi só que essa pergunta aí era o que que eu vou fazer quando eu me formar e não quando eu voltar, né? Mas, enfim. E que mais? Aí foi isso, daí eu ainda perguntei pra ela, tipo, o prazo é de 10 dias úteis, né? Mas eu viajo, em 10 dias úteis eu tô embarcando e tal, então
queria saber se teria como botar alguma emergência dela. Não, mas vai ficar pronto antes disso, pode ficar tranquila. Daí eu, tá, que bom, obrigada então. Mas ela foi super querida, super fofa. Daí a Kika, que foi a que vocês viram no vídeo aí, foi logo atrás de mim. Aí disse que ela falou pra moça já, tipo, é o mesmo que o dela. Daí a moça perguntou, tipo, Disney, né? Dela sim e tal. Aí disse que ela perguntou se ela ia trabalhar, onde que ela ia trabalhar. Ela falou que a Kika vai ser merchandise e vai trabalhar no Magic Kingdom e tal. E isso que foi bem parecido, assim. Então, basicamente isso. Visto aprovado. Fiquei muito emocionada, como vocês viram aí, porque eu tava com muito medo, tipo, de comemorar antes da hora e de dar alguma coisa errado. Como eu falei no outro vídeo, né? Tipo, o fato de eu trabalhar com mentorias, mas ainda recém tirei meu MEI e tal, então eu tava com medo disso, tava com medo da faculdade também. Então, né, porque eu estudo em federal. Gente, eu tô aqui editando o vídeo, né? Agora, tempo real, é agosto de 2023 mesmo. E eu, por incrível que pareça, eu tô com a mesma blusa que eu tava no vídeo, foi sem querer. Mas eu queria acrescentar aí que vocês podem ver aquela hora que eu falo sobre a faculdade, meu medo da faculdade. Eu só falo, porque eu estudo em federal, mas eu tava com muito medo de falar, porque eu ia postar esse vídeo antes de viajar, né? E eu tava com medo que alguma coisa acontecesse, né? Não sei se vocês sabem, mas a minha irmã teve o visto dela cancelado quando ela foi trabalhar na Disney pela primeira vez. Vou deixar o card aí do vídeo pra vocês, porque ela estudava em federal e as férias dela iam tomar conta do período do programa, porque a faculdade estava com o calendário super atrasado. Teve greve das federais, então todo mundo que era de federal tava com o calendário irregular. E aí eles resolveram cancelar o visto ou, tipo, cancelar o programa de todo mundo que era de federal. Foi toda uma função. E eu tava com muito medo que isso acontecesse, porque por causa da pandemia, a minha faculdade tava muito atrasada. Tipo assim, pra vocês terem uma ideia, o meu segundo semestre de 2022 começou em novembro e acabou em abril. Então, assim, eu 100% estava tendo aulas enquanto eu tava lá. Eu peguei só 2 matérias que eram matérias à distância pra fazer essa função aí. Então, assim, tava com certeza fora das regras certas do programa, sabe? Que a regra do programa é que tu tem que estar pelo menos 50% do tempo que tu tá lá, tu tem que estar de férias. E tava 100% tendo aula lá. Eu tava com esse medo, porque tava tendo aula, né, durante o programa. O programa foi de dezembro a março, e minhas aulas iam de novembro a abril. Então vocês imaginem. Mas deu tudo certo, enfim, eu fiz as matérias enquanto eu tava lá, voltei, fiz as provas finais e consegui passar nas matérias. Mas assim, loucura, gente, loucura. Então, o meu maior medo era o visto, sabe? E tudo aconteceu muito rápido pra eu fazer o ICP, né? Essa questão de do nada eles abrirem pra Alumni, que nunca acontecia, né, das pessoas poderem fazer o programa pela segunda vez. E foi questão de 1 mês que eu viajei. Então, tipo assim, do nada eu descobri que eu ia poder passar, mas eu não queria comemorar, eu não queria, sabe, ficar feliz, porque tinha essa questão da faculdade. E eu tava tipo assim, gente, meu visto não vai ser aprovado, não é possível, não sei o que. Então, quando o visto foi aprovado, que vocês viram eu chorando, foi por causa disso. Porque foi uma sensação de tipo, meu Deus, eu vou trabalhar na Disney de novo, sabe? Foi essa ficha que caiu. Então, explicando um pouco melhor aí, porque na época eu não quis explicar por medo de que se eu publicasse e chegasse nas autoridades, qualquer coisa assim, desse algum problema. Mas tá tudo certo, vivi o programa, inclusive esse é o primeiro vídeo de muitos que vocês vão ver agora, arrumando a minha mala. O vídeo arrumando a minha mala acho que sai semana que vem e vocês vão amar. Ele tá gigantesco, eu vou levar um tempão editando, mas vai dar tudo certo. E depois começam os vlogs do meu programa, então, enfim, é isso. Deu tudo certo e eu consegui viajar, mas eu tava com medo de falar nesse vídeo sobre a questão da faculdade mais a fundo. Bora pro vídeo. E tô feliz, tô empolgada, agora é só ir. Eles botaram um carimbo de cancelado no meu visto anterior, J1, sendo que eu tava com ele há um tempão ali e ninguém nunca tinha notado. Mas eles botaram um carimbo de cancelado. Mas depois eu tava conversando com a Kika na fila e ela comentou que isso pode ser até bom, porque daqui a pouco se eu for entrar nos Estados Unidos e eles olharem esse visto, podem se confundir e tal. Então tem que cuidar muito na hora que for entrar nos Estados Unidos, na parte da imigração, pra vocês entrarem com o visto certo. Principalmente se vocês têm mais de um visto dos Estados Unidos. No meu caso, eu tenho visto de turista e visto de trabalho. Teve muita gente no meu primeiro ICP, em 2018, que entrou nos Estados Unidos sem falar pra eles qual que era o visto que eles estavam entrando. Só entregaram o passaporte. E aí deram entrada com visto de turista. E aí, se tu entra com visto de turista, tu não tem permissão pra trabalhar. Essas pessoas, foram umas 50 pessoas no meu ano, ficaram barradíssimas. Não puderam começar a trabalhar na primeira semana, não puderam fazer o treinamento na primeira semana. Deu todo um BO pra elas resolverem isso. Então, assim, cuidem muito na hora de entrar nos Estados Unidos. Se vocês têm 2 vistos, mostrem e falem que o visto de vocês é o visto J1, o visto de trabalho. Tem que cuidar isso na hora da imigração.
E é isso, agora eu vou esperar, quando meu passaporte ficar pronto eu vou lá buscar. E é isso, última etapa concluída, agora é só ir e resolver alguns pormenores ainda de faculdade e outras coisinhas burocráticas, mas tipo assim, não tenho nem palavras, sério. Eu tô muito aliviada e muito feliz, e agora parece que tá caindo a ficha que eu realmente vou trabalhar na Disney de novo. Eu tava com muito medo, assim, sabe, tipo... não sei, eu tava descrente que ia dar certo, eu tava tipo, vai dar alguma coisa errada e eu não vou ir, sei lá, sabe, tipo, eu ficava pensando nisso, porque quando é uma coisa que a gente tá muito feliz e muito empolgado, é isso que acontece, né, a gente fica tipo, meu Deus, será que vai dar certo e tal. Mas deu tudo certo, vou trabalhar lá. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o processo de visto, se tiverem alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Vou gravar muitos vídeos enquanto eu estiver trabalhando lá, então aguardem e se inscrevam no canal para acompanhar esses vídeos. E é isso, beijo e até o próximo.